Você acredita que pessoas podem ultrapassar as regras morais porque se sentem superiores? Esse é o tema do último livro que eu li, que se chama Crime e Castigo, do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Eu li ele no Kindle e esse livro foi escrito em 1866, ou seja, tem mais de 150 anos. O escritor é da Rússia e ele tem 873 páginas. Ele é um livro difícil de ler, porque os personagens têm nomes russos e muitas vezes eles têm, os nomes russos são difíceis e muitas vezes no livro também eles são chamados pelo seu apelido. Esse livro conta a história do Raskolnikov, que é um estudante muito pobre que mora em São Petersburgo, e ele criou uma teoria e publicou num jornal lá que o mundo se dividia em dois tipos de pessoas: as pessoas comuns que seguem as regras e as pessoas extraordinárias que não seguem regra nenhuma ou que fazem tudo para fazem qualquer coisa contra a moral social para atingir os seus objetivos. E ele, como é um estudante muito orgulhoso, ele se achava superior. E ele começou a planejar um crime para fazer um bem para a sociedade, que seria eliminar uma velha senhora agiota que roubava dinheiro de pessoas pobres como ele. Mas ele ficava naquela dúvida: vou, não vou, vou, não vou, será que eu sou um ser extraordinário mesmo? Até que ele recebe uma carta da mãe e da irmã dele, que são elas que sustentam ele lá em São Petersburgo, onde ele vê, a mãe escreve que a irmã dele vai se casar com um homem lá qualquer para poder ter dinheiro. E daí quando ele vê que a irmã dele vai se sacrificar em nome do dinheiro por ele, então ele pensa assim: não, eu vou matar essa agiota e assim eu consigo dinheiro e a minha irmã não precisa se sacrificar por minha causa. Só que daí ele planeja o crime e o crime dá tudo errado. Não sai como ele quer que saia. E aí começa o castigo. Então tem o crime e castigo, bem como o nome do livro fala. Só que o castigo não é o castigo das grades, e sim o castigo é o conflito dentro da cabeça dele. É a culpa, é a paranoia, é o isolamento, é o medo, é o sofrimento psicológico e é a impossibilidade de continuar a sua vida. Depois que ele comete o crime, ele não consegue mais sossego nenhum minuto. Então, isso é o castigo do livro. É fazer ele perceber, a consciência dele não deixa ele em paz. Porque ele não matou somente a agiota, e sim uma pessoa inocente também, que estava lá junto com a agiota. Então tem toda essa história desse conflito psicológico, sabe? É uma leitura densa, mas vale muito a pena. E uma das personagens principais, além desse Raskolnikov, que é o personagem principal, é a figura feminina, a Sônia, que é uma prostituta, é uma menina que precisa se prostituir para conseguir sustentar a família dela. E mesmo ela tendo que se prostituir, ela é uma pessoa muito pura, com uma fé muito grande, que consegue acolher esse jovem perturbado com o crime e consegue, tipo, com a presença dela, consegue fazer com que esse jovem perceba que a teoria dele está errada. Então, a Sônia representa a transformação desse Raskolnikov. Ela, através da fé, da compaixão, do acolhimento e da redenção. Então, é um livro denso, é um livro difícil de ler,
devido aos personagens com os nomes russos, e além do nome tem o apelido dele. Mas assim, ele foi escrito há mais de 150 anos e esse escritor é fantástico, porque ele conhece tanto o ser humano, porque ele é um clássico até hoje. Essa luta da consciência do cara depois que faz o crime é fantástica. É 873 páginas falando da consciência do cara. Tem o crime no início do livro e depois tudo gira em torno disso. Então vale muito a pena. A minha nota foi 5 de 5. Apesar de ser um livro denso, tem que ler aos pouquinhos e difícil, mas não tem como não dar a nota máxima para esse livro. Não é à toa que é um clássico. Então, recomendo muito a leitura. Beijos e até o próximo vídeo.